Bom dia, pessoas. Tudo bem? Maravilhoso, obrigado pela presença de todos aí. Eu estou com o coração na mão, mas vai dar tudo certo, Deus é pai, não é padrasto. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre teste de unidade, beleza? Especialmente para vocês nunca confiar em um teste que não quebra. Tá, tudo funcionando bonitinho, peraí. Massa. Só para conhecer vocês aqui antes, quem trabalha com desenvolvimento no dia a dia? Bastante gente, legal. Quem dessas pessoas codifica, faz teste de unidade todo dia no seu flow diário? Alguma dessas pessoas, olha, quem não levantou a mão agora, quem não sabe o que é teste de unidade, tipo, at all, todo mundo sabe, massa, bacana. Então, vamos começar fazendo um disclaimerzinho sobre isso. Tem muitas pessoas que dizem que algum teste é melhor que nenhum teste. No que tange teste de unidade, eu discordo completamente, vocês vão entender o porquê, beleza? Até porque, por ele ser um processo uma ferramenta para um processo de desenvolvimento, ele pode gerar impulso, pode gerar um arrasto na hora de desenvolver, beleza? O que define se ele vai ser impulso ou arrasto é o quanto de atenção você dá, o quanto você se preocupa com esse código. Eu vou passar o próximo slide agora. Eu sou Ivo Batistella, eu trabalho aí há uns 7 anos com desenvolvimento. Sou de Maringá e trabalho na DB1. Se alguém tiver interesse de conhecer a empresa, bem bacana, tem cultura remota. Também sou membro do Dev Paraná. Dev Paraná é uma iniciativa que nós buscamos juntar todos os desenvolvedores do Paraná. Sintam-se convidados, acessem devparaná.org. Nós temos um Slack com mais de 1000 pessoas, podem participar, não é exclusivo a galera do Paraná só. Se quiserem me adicionar, é @baivo, LinkedIn, Twitter, tem no GitHub também. Se tirarem fotos e quiserem me marcar, @baivo.rb no Insta. Show? E vamos para um pequeno disclaimer antes de começar também. Eu vou falar muito sobre teste que quebra, teste que não quebra, beleza? Teste verde, teste vermelho, todo mundo confortável com isso? Alguém não está confortável com o que é um teste verde, o que é um teste vermelho? Levanta a mão. Todo mundo massa. Então, o que é um teste que não quebra? Primeiro passo, vamos clarificar o que é um teste que não quebra para falar dele, né? Eu costumo separar em 2 definições. Primeira definição, é um teste que está sempre verde. Como assim é um teste que está sempre verde? Deixa eu só iniciar meu timer aqui, porque eu acabei esquecendo de iniciar ele. Agora foi. Ele é um teste que está sempre verde. Como assim sempre verde? Ele deveria quebrar e não quebrou. Primeira regra, o teste está lá por um motivo, ele precisa quebrar quando é necessário. E o segundo tipo de teste que não quebra é um teste que quebra, só que você olha para ele e você não tem ideia por que ele quebrou. Você precisa acessar classe, precisa acessar método, precisa debugar, você precisa passar minutos para entender por que aquele teste está quebrando. E sendo o teste de unidade uma ferramenta para auxiliar no teu desenvolvimento, se ela está te causando atraso, ela não é boa, ela não te auxilia, ela te prejudica, ela cria um arrasto no processo. Beleza? Então são essas 2 definições, guardem isso na cabeça, beleza? Por que isso é ruim? Por que um teste que quebra é ruim? Primeiro, machuca, é horrível. Quem que gosta de trabalhar num codebase zoado, que o teste não funciona, que o teste quebra a todo instante, ou ele não está quebrando, não tem garantia nenhuma de que aquele teste está fazendo o que ele se propõe. Você quer desistir, você fala, não, vamos excluir esse teste está difícil de manter. Então, você não tem tesão nenhum de estar trabalhando com aquele código. Esse é um dos primeiros motivos, ele desanima. Você também não tem nenhuma confiança, você perde sua confiança de estar trabalhando naquele teste. Imagina assim, você fez uma alteração, rodou os testes, passou bonitinho, veio para a produção, aí achou um bug, virou um bug. Uma semana depois acontece a mesma coisa. Você fala, pô, não vou mais confiar nesse teste aqui, ele está existindo, deveria testar e não está testando. Então, você não tem mais essa confiança, você começa a testar manualmente para garantir que aquele teste é eficiente, o que não faz sentido nenhum, então você está perdendo toda a vantagem que o teste de unidade te traz. Então, isso é um dos motivos também que levam a um teste que não quebra ser horrível. Por que eu, Ivo, desenvolvedor, ou vocês, desenvolvedores, precisam se preocupar com isso? Primeiro, é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta no processo de desenvolvimento. Não é uma ferramenta para achar bug. O que é um bug? Bug é um comportamento que está em produção, que vai gerar prejuízo ou é inseguro, vai
é potencial perigoso, e você precisa corrigir isso imediatamente. O teste de unidade não, você vai rodar no seu processo de desenvolvimento, você vai utilizar ele para encontrar divergências durante o desenvolvimento. Se ele chegou até a produção, ele é um bug e a falha é na hora de você escrever o seu teste, na hora de você escrever o seu código, beleza? E ele é uma ferramenta também que ajuda no design do seu código. Porque um teste difícil de escrever, automaticamente é um teste com um design ruim, ou uma decisão de arquitetura errada. Você vai ficar colocando código desnecessário, ficar fazendo setup. Então, o próprio código ele te dá um feedback de como está a arquitetura e o design do seu código. Show? Também permite mudanças seguras. É inexplicável o sentimento de você fazer uma refatoração, enviar para a produção com segurança. Sabe quando tem um code review, aí uma pessoa, coleguinha, vai lá e fala, faz assim, assado, muda desse jeito, porque assim vai respeitar tal padrão, assim fica melhor, porque... anyway, por qualquer motivo, e você concorda, não faz sentido, ok, eu vou fazer isso. Você faz a alteração, roda o teste, você tem segurança para mandar para a produção. É um sentimento indescritível, é maravilhoso, e eu recomendo que todos forcem a estudar isso, forcem chegar num nível bacana de testes, porque é muito bom mesmo. Ok, mas como eu faço para fazer o meu teste falhar? Já sei o que é um teste que não quebra, que não falha, né? Já sei porque ele é ruim, já sei porque eu tenho que me preocupar, mas como que eu faço ele falhar? A gente vai começar explicando sobre cobertura de código. Aliás, cobertura de código. Para quem não sabe o que é cobertura de código, é uma porcentagem, uma métrica, uma porcentagem de quantas vezes ou de como o seu código de produção está sendo exercitado pelos seus testes. Se todo o seu código está sendo exercitado pelo seu teste, você vai ter 100%. Se nenhum código de produção está sendo exercitado pelo seu teste, você vai ter 0%. Simples. Só que a gente tem algumas distinções e a gente vai trabalhar nelas agora. Quando você começa a testar, você olha para essa métrica e fala, nossa, isso é maravilhoso, isso é muito legal. Mas ele tem umas armadilhas bem interessantes que a gente vai discutir um pouco para frente, beleza? Primeiro caso, o statement coverage. A cobertura de statements. Toda linguagem, na sua sintaxe, tem a definição dos seus statements. Eu trouxe um trechinho de código aqui, em PHP. É um número que ele testa se é maior que 100. Se o número for maior que 100, ele retorna sim, ele é, se não, não é. Simples. Eu tenho 3 statements aqui. Na hora que eu for executar meu teste com o valor 99, ele não vai executar o statement desse if, mas ele vai executar o return. Então, eu tenho só 2/3 dos statements sendo exercitados nesse caso. Show? Eu tenho a cobertura de branch, que basicamente trabalha todas as decisões do seu código. Nesse caso, eu tenho um if apenas, simples, e eu estou testando um valor menor que 100, ou seja, eu estou testando a negativa dessa condicional. Automaticamente, eu estou testando metade. Se eu quisesse ter 100%, eu ia ter que ter mais um teste, testando com um valor maior que 100. Se, porventura, eu coloco um operador lógico, um e ou um ou, dentro desse if, por exemplo, número maior que 100, ou número menor que 1000, sei lá, e número menor que 1000. Aí, eu teria só 25%, porque eu estou exercitando só uma condição de entrada. Quando eu falo de branch coverage, eu falo todas as possibilidades das condicionais que você coloca no seu código. Beleza? Tenho também a função, a cobertura de função. A cobertura de função é muito simples, como o próprio nome sugere, é quantas funções do seu código de produção estão sendo exercitadas pelo seu código de teste. Nesse caso, eu tenho uma, 100%. E o último tipo de cobertura aqui que eu vou trabalhar é a cobertura de linha, que é o mais comum, é aquele que você encontra naqueles badges do GitHub, quando você abre o projeto, lá, coverage no 80%. É geralmente esse aqui que aparece. Nesse caso, eu tenho 4 linhas que eu estou executando. Como esse meu teste nunca trabalha esse return, eu estou só trabalhando 3/4, só 75%. Isso é a cobertura de linha. Falei, legal, então quer dizer que eu sempre vou atrás de 100%. Né? Eu vou falar antes de hits per line, rapidinho. Hits per line é uma coisa muito interessante. É a quantidade de vezes que uma linha só foi exercitada durante a execução de todos os seus casos de teste. Vamos supor que você tem 5 suítes de testes ali. Cada suíte de teste tem 10 testes. Então, nós temos 50 testes. Se eu rodo meus 50 testes e tem uma linha que está sendo chamada 40 vezes, o que isso significa? O que isso me traz? Por exemplo,
eu posso ter uma noção de que o meu código está muito acoplado com aquela linha? É uma possibilidade. Ah, mas talvez não, pode ser que aquilo seja necessário. Mas se um dia, porventura, eu tiver que mexer nessa linha, eu tenho pelo menos 40 testes em potencial que vão poder estar sofrendo por esse resultado. Então, você toma isso como métricas para medir o seu acoplamento, para medir se faz sentido, será que não cabe uma refatoração, será que não cabe aplicar uma segregação de Liskov, aliás, substituição de Liskov para desacoplar. É uma métrica mesmo de design e você vai começar a ter com o tempo. Agora a gente vai entender por que a cobertura pode ser safada. Ok? Eu tenho um código aqui, eu vou aqui no outro para dar uma diversificada. Eu tenho um código aqui, ó, que é o código para calcular o fatorial de um número. O fatorial é quando você passa o número e exclamação. Tipo, se eu passar o 6, vai ser 6 vezes 5, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu passar o 10, 10, 9, até o 1. Todos os números multiplicados até chegar a 1. Esse código vai testar. Se o número que eu passar for diferente de 1, eu vou calcular o fatorial do número menor que ele e vou retornar o número atual vezes o fatorial. Se, porventura, ele for diferente de 1, eu retorno o próprio 1 e encerro essa minha recursão. Aí eu tenho um teste aqui embaixo, muito simples. Que eu calculo o fatorial de 6 e testo se o fatorial de 6 é igual a 720. Massa, meu código está com 100% de cobertura de linhas, maravilhoso, vou mandar para produção. Aí uma semana depois alguém vai lá e retorna 720. Olha só, eu estou com 100% de cobertura, meu teste não quebrou, mas alguma pessoa simplesmente detonou com o meu código de produção. Primeiro erro. Mas fala assim, não, mas Ivo, ninguém vai fazer isso. É só você ir lá e adicionar outro assert. Pronto, realmente. Agora eu testo se o fatorial de 6 é 720 e se o fatorial de 5 é 120. Maravilhoso. Se alguém colocar return 720, ele não vai quebrar. Massa. Mas tenta imaginar o que acontece se alguém passar um número negativo ali. Eu estou com 100% de cobertura de teste, mas qualquer número negativo é diferente de 1. Qualquer número negativo é diferente de 1. Então, ele vai vir aqui com menos 1, aí depois ele vai calcular o fatorial de menos 2, que vai calcular o fatorial de menos 3, do menos 4, menos 5, up to infinito. Certo? Então, ele nunca vai parar de executar. E eu estou com uma cobertura de 100%. Então, cobertura de teste é uma métrica legal, mas cuidado. Novamente, devo abandonar? Não deve abandonar. Não abandone a cobertura. Mantenha ela. Só que você precisa trabalhar. E uma boa alternativa para isso são os testes de mutação. O teste de mutação é muito massa porque ele vai brincar com o seu código. Eu trouxe aqui aquele código de antes e a gente vai entender como funciona. O teste de mutação ele vai pegar todos os seus testes e vai rodar os testes. Ele vai ver que tudo está passando, precisa passar nessa primeira rodada, porque é o que garante que está tudo funcionando. Então, ele vai testar e vai ver que tudo passou. Aí, agora, ele vai começar a inserir alguns pequenos mutantes. O que são os mutantes? Ele vai inserir alterações no seu código. Por exemplo, ele vai lá e substitui um sinal de maior por menor. E roda os seus testes. Quando ele roda os testes, ele vai ver que algum teste quebrou. Massa. Então, o meu mutante foi lá, ele foi detectado a presença do mutante, ele alterou meu código, um teste informou. Ei, meu comportamento que devia estar garantido não está mais. Bacana. Aí ele vai lá, dá rollback e faz uma outra alteração. Acha 120. Ele fica fazendo isso N vezes. E N tipo de mutantes existem. Aí ele vai lá, muda de 100 para 120, por exemplo, e roda de novo. Só que, opa, agora tudo passou. O que isso significa? Significa que foi um computador que fez isso? Foi. Mas é como se uma pessoa fosse e tivesse mudado o limite para 120 e nenhum teste avisou ela que aquilo era importante. Que pense assim, se a minha função é maior que 100 e eu estou testando em cima de 120 e nem tem nenhum teste para garantir isso, automaticamente meus testes são fracos. Eles não pegam alterações. E meu teste de unidade ele precisa pegar alteração. Beleza? Ok. Entendi um jeito de fazer ele falhar, mas como que eu escrevo um código que vai, de fato, falhar? O que eu tenho que tomar cuidado? Primeiro, ele falha por uma e apenas uma razão. O seu teste de unidade, ele precisa falhar por uma razão. E essa razão ela tem que estar muito clara quando você bater o olho no teste. Se você ter que ler o teste, se você ter que acessar método, se você ter que ficar navegando entre código para entender por que aquele teste quebrou, por que aquele teste existe, esse teste de unidade está gerando um arrasto, ele não vai te levar para frente, ele vai te atrasar. Então, o teste de unidade falha por uma e apenas uma razão. Coragem. Principalmente se você trabalha em um ambiente onde a galera não faz testes.
Quando você vai no médico, o médico ele não pergunta se ele pode lavar a mão antes de atender você. Quando você vai construir uma casa, o mestre de obras ele não pergunta se ele pode fazer a fundação para fazer a casa para você. Isso se chama profissionalismo, porque ele sabe que se não fizer, a consequência pode ser muito grande, o custo pode ser muito caro. Então, da mesma forma, desenvolvedores que entendem que teste de unidade faz parte da sua entrega como profissional, devem ter essa postura, e você não pergunta se eu posso fazer teste, você faz. Ah, mas ninguém faz. Então começa a aprender, faz um dojo, sai do projeto, aprende fora do projeto para depois incluir. Tenta inserir nas pessoas, porque isso é legal. Quem começa a aprender gosta. Ok, tentou mudar, não deu certo, talvez seja a hora de você procurar um outro projeto ou um outro lugar, porque só você testando, já tive essa experiência, é horrível, não é legal. Use TDD. TDD é maravilhoso, pessoas. Para quem não conhece o TDD, você escreve o seu teste antes do código de produção. Mas não é que você escreve 20 testes e resolve os 20 testes. Você escreve um teste, resolve esse teste. Você escreve outro teste, resolve, faz esse teste passar. Escreve outro teste, faz esse teste passar. Isso faz você pensar de uma maneira simples. Você não escreve código que não precisa estar lá. E de quebra, a sua cobertura já vai ser muito boa, porque você está escrevendo o teste antes, então você escreve o teste, tem que pensar no resultado final, para daí, então, você ir para a produção. Isso melhora o teu design de código de uma maneira que é inexplicável, porque você começa a acompanhar conforme a complexidade vai aumentando. É complicado no início, mas vale a pena. Rode o tempo todo. É sério, o teste de unidade ele está ali para ser o teu par no desenvolvimento. Ele não é um auditor que você vai rodar na sua pipeline, na sua integração contínua, para descobrir se falhou. Não é um negócio que você vai rodar antes de commitar. É um negócio que você vai mexer no seu código e vai rodar. Você vai fazer uma alteração e vai rodar. Você roda ele o tempo inteiro, porque o objetivo do teste de unidade é te dar feedback rápido do comportamento do seu código e do design do seu código. Por isso que ele precisa falhar por uma função. Por isso que você precisa bater o olho e entender. Por isso que você não pode ter que ficar acessando o código para entender o que está acontecendo. Porque ele é uma ferramenta que você vai rodar a todo instante, vai ser centenas de vezes por dia. Beleza? Você nunca está trabalhando sozinho se você tem teste de unidade. E isso reduz a carga mental absurdamente. Faça análises do seu código. Isso é muito importante, porque vai gerar um histórico. Você vai ter teste de mutação, vai ter teste de cobertura. Você vai acompanhar como está melhorando a escrita dos seus testes. Não tenha medo de jogar código fora. Principalmente quando você está começando, vai ter situações que você vai falar, putz, tomei uma decisão muito errada lá no início. Não tem problema. Joga fora o código daquela feature ou reescreve uma parte. Isso faz parte do processo de aprendizado. Você vai ter uma mudança de mindset na hora de codificar. Então, é normal que aconteça isso no início. Não confundam com reescrever o projeto do zero. Reescrever o projeto do zero é uma falácia, não existe. Porém, não tenha medo de fazer, na hora de uma feature, reescrever, porque isso vai dar um improve na qualidade. Beleza? E agora eu queria fazer uma construção com vocês em cima de um teste aqui, para a gente entender um pouco desses conceitos que eu disse. Tá? Eu tenho aqui um teste chamado test refund. Eu crio um pagamento, aí eu executo o refund de uma constante default refund amount, do valor default desse amount. Depois eu testo se o original amount é 100 e se o amount é 70. Primeira coisa que vocês têm que entender. Faça o seu teste quebrar. Beleza? O seu teste precisa quebrar. É o nome dessa palestra. Se o teu teste nunca quebrou na vida, você não pode confiar nele, porque não existe nada no universo que garante que esse teste, de fato, está testando aquilo que você espera. Faça ele quebrar. Veja, mas eu escrevo o código de produção primeiro, depois eu faço o teste. Não tem problema. Volta para o seu código de produção, comenta a linha, muda o operador, mas força a quebra desse teste para você ver. Você precisa ver que ele está quebrando. Ok? Segunda dica. Capriche nos nomes. Não precisa quebrar a linha. Aqui foi só para caber no slide. Mas capriche nos nomes. O nome precisa ser declarativo. Não só do teste, mas das variáveis, do que você está definindo. Precisa estar muito claro. Quando esse teste quebrar, a primeira coisa que a pessoa que está codando vai olhar é o nome do teste. Então, olhando para o teste, você precisa entender, ter uma boa noção do que está acontecendo. Test refund é muito genérico. Ok? Segunda parte. Deixe claro como você está construindo esse cenário. O que é esse 70? O que é esse 100? De onde que isso veio? Não faz sentido nenhum. Eu preciso olhar para o meu teste e entender o que está acontecendo. Então, deixe claro as informações que você usou para construir esse teste. Olha só, se eu estou criando um pagamento de 100 e fazendo um refund de 30, agora eu entendi o que é esse 70. Muito mais claro.
Certo? Então, eu bati o olho, eu estou lendo meu teste, eu estou entendendo o que ele está fazendo. Próximo passo. Deixe claro as informações para construir, mas não construa, omita o que não faz sentido para o teste. Tudo bem, é obrigatório, que eu só consigo ter um pagamento se eu informar o nome e o e-mail. Maravilhoso. Mas para testar o refund, eu não preciso disso. Então, omita, abstraia esses cenários. Eu só deixo claramente no meu teste as informações necessárias para construir o meu cenário. Então, agora eu sei que eu estou tendo um pagamento de 100, eu sei que é um refund de 30 e eu estou testando o meu amount de 70. Pronto, é isso aí que eu preciso. E a última dica que eu deixo nesse cenário aqui é teste aquilo que faz sentido para o seu teste. Lembra que eu falei no início, o teste deve quebrar por uma razão? Vamos imaginar que eu tenho um teste do refund e aqui eu estou testando se o original amount é 100. Vamos supor que esse original amount, o cálculo dele internamente sofra uma alteração. Aí eu rodo minha suite de testes, está quebrando meu teste de refund. E agora? Aí você vai ter que acessar o teste, falar assim, opa, está dando um erro aqui. Você vai acessar o original amount para descobrir que a inconsistência está no amount, no cálculo do original amount e não no cálculo do refund. Então, não adicione coisas que não fazem sentido para o seu teste. Seu teste precisa quebrar por uma razão. Não estou dizendo também que, obrigatoriamente, o seu teste precisa ter uma asserção só. Depende, se for uma estrutura de dados, faz sentido ter mais de uma asserção, na minha visão. Mas, todas as asserções de um teste precisam testar o que o teste está fazendo, precisam ser alinhados com o que o teste está fazendo. Então, tendo esse caso, eu sei que se esse meu teste falhar, ele está falhando por causa do refund. Ah, mas espera aí, eu preciso testar o original amount. O original amount faz sentido. Então, você vai criar um teste que vai testar esse original amount, porque ele tem outro contexto de execução. Beleza? E o último slide, e é o que eu digo para todo mundo que se preocupa com o teste de unidade, vá atrás disso, olhe para isso. Um bom teste é documentação. Você vai ser capaz de ler o seu teste, ler ele em ordem, você vai entender o que a sua unidade em teste está fazendo, você não precisa comentar seu código, você vai ter uma leitura, uma visão do que está fazendo muito clara, e nas centenas de vezes que você executar essa ferramenta que é para ajudar o seu desenvolvimento, você vai ganhar tempo. Quem diz que fazer teste atrasa ou, como eu posso falar, assim, eu não faço teste porque eu demoro muito. Se você está demorando muito, é bem provável que você está escrevendo o teste de um jeito que está criando arrasto e não criando impulso. Quando você escreve um teste simples, escreve ele de forma simples, você vai ver que não é tão maior o tempo assim para codificar. Muito obrigado, pessoas. Perguntas? Nossa, que proativo. Estava com medo de não dar tempo de fazer pergunta. Ivo, parabéns pelo nível de conhecimento que você tem sobre. Eu me deparo, muitas das vezes, os times de desenvolvimento deixando isso de lado, né, pelo fato de ter uma equipe de QA envolvida. A meta deles vai muito, vou desenvolver rápido para entregar porque eu tenho um time ali para garantir. E, na minha visão, eu enxergo que o teste unitário ele está muito mais na responsabilidade do desenvolvedor do que do time de QA, certo? Mas a minha dúvida é como levar essa responsabilidade para o desenvolvedor e quem, de fato, tem que estruturar para falar assim, quais serão as boas práticas de testes unitários que vamos implantar dentro dessa squad, desse projeto. Massa, sim. Primeiro cenário, eu vejo que isso é falta de responsabilidade e profissionalismo de quem está desenvolvendo. Até porque mesmo o teste de unidade, ele é só para quem está desenvolvendo, ele não serve para ninguém mais, ele é só para quem está desenvolvendo, somente para quem está desenvolvendo. Tem que ter isso na cabeça. Primeira coisa. Como estimular? Eu acho que o melhor passo é você tocar nessa ferida. É você falar assim, cara, como que você tem coragem de mandar um código com bug, que você não tem nem a preocupação de saber se isso está funcionando? É absurdo isso. Tipo, eu me sentiria muito mal. Eu me sinto mal quando mando código ruim. Sabe, acontece um bug, alguma coisa, e falo assim, nossa, como que eu deixei isso passar? E acontece, mesmo fazendo isso, acontece. Não tem como você evitar. Mas o que pelo menos a gente sempre tenta tratar é forçar esse lance do profissionalismo. Você quer ser um profissional? Esse é o caminho. Eu, pelo menos, enxergo como isso e é isso que eu tento seguir. Mais alguém? Acabou? Já? Oi,
pessoal, infelizmente o nosso tempo fechou. O Igor vai estar disponível no evento. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, procurem. Só mais uma coisa. Eu vou reservar um espaço de open space em algum lugar, aqui, não sei aonde, que lugar vai ser. Eu vou tentar lá perto dos stands, lá onde está a Stefanini, ThoughtWorks. E vai ser em algum horário após o almoço, beleza? A gente pode trocar ideia, quem quiser colar lá, aparece e a gente discute. Não tem assunto definido, lá a gente resolve. Beleza?